Aleluia. Muito bem. Então, nesta manhã, temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, como sempre temos tido em cada culto que fazemos. Eu particularmente quero compartilhar uma palavra com você, e quero que você tome essa palavra, não apenas para você individualmente, mas para a sua família. Eu dou graças a Deus por estar vendo aqui hoje diversas famílias, né? Se não com todos os membros, mas famílias reunidas. E aqueles que nos acompanham, quero crer que também estejam reunidos, cultuando ao Senhor como família. Mas se você porventura não está junto com os seus familiares, aí está sozinho, não tem problema. Leve esta palavra e deixe Deus falar ao seu coração, porque eu tenho certeza que o que o Espírito vai falar com você nesta manhã vale para a sua vida e especialmente para a sua família. Amém? Isso é muito importante. Então, o tema da minha palavra aqui é: o tempo oportuno de Deus chegou. O tempo oportuno ou favorável de Deus chegou. Então, vamos destrinchar isso. Eu quero introduzir esse assunto contando aqui 3 fatos importantes que ocorreram nesses últimos dias e que provavelmente a maioria da igreja não conhece. Em julho, no culto de aniversário da cidade, aqueles que estavam ali participando do culto, promovido pelo Conselho de Pastores de São Caetano do Sul, ouviram do pastor Kenji, que é pastor aqui em São Caetano do Sul, né? Sobre uma igreja relevante para hoje. Ele falou acerca de diversos pontos do que vem a ser uma igreja relevante hoje, na sociedade atual. E ele falou desses pontos que estão espalhados ali pelo texto de Atos, do capítulo 2 ao capítulo 5. E eu quero destacar alguns aspectos, bem rapidinho. Ele mencionou o fato de que uma igreja relevante é aquela que persevera na comunhão, na oração e na palavra de Deus, sem deixar de reunir para tomar a ceia, né? Celebrar a ceia do Senhor. A mesma igreja relevante, ela dá testemunho da verdade do Evangelho da graça. Ela não esconde para si a mensagem de Deus. Ela não oculta das pessoas a mensagem da salvação. Ela dá testemunho. Outro ponto, ela honra a Cristo e glorifica a Deus com a sua vida, com seus atos, suas palavras, né? Seus procedimentos. E por último, ela não negocia valores e virtudes da sua fé cristã. Ela se mantém firme naquilo que crê, não importa se as pessoas creem ou não, se as pessoas criticam ou não a sua fé, se as pessoas não gostam muito de você, porque você é cristão ou é evangélico em sua fé. Não importa. Ela não negocia nem valores e nem virtudes. Eu poderia contar aqui alguns testemunhos, mas vou deixar para uma outra ocasião. Há dias atrás, Deus falou ao meu coração, e eu compartilhei com a igreja na rede social do WhatsApp, que é tempo de avançar no rio do Espírito, de prosseguir, de entrar mais fundo neste rio do Espírito, nesta vida do Espírito, né? E citei ali o texto de Ezequiel 47, onde há uma visão do profeta a respeito destas coisas, que liga com João capítulo 7, onde Jesus diz que aquele que crer em mim, Jesus falando, aquele que crer em mim, segundo as Escrituras, o Espírito, né, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então,
eu estou lembrando dessa palavra. E por último, na semana passada, no Café dos Pastores aqui de São Caetano do Sul, nós ouvimos uma palavra do Senhor através do pastor Oswaldo, do Ministério Além do Véu, aqui de São Bernardo, pastor abençoado, ministério abençoado também. Ele trouxe uma palavra falando sobre que é tempo de cruzar o Jordão e de entrar na terra prometida, usando o texto de Josué capítulo 1, e citou lá diversos aspectos e mais alguns textos. E eu queria seguir na minha palavra nesta manhã a partir desse próprio texto. Eu vejo em todos esses aspectos que eu acabei de falar uma confirmação daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Deus está usando outros ministérios para falar a mesma coisa que Deus está falando conosco aqui neste lugar. Isto é muito significativo. Não podemos fechar os ouvidos e muito menos o coração para aquilo que o Espírito está falando à igreja do Senhor. Aleluia. Mas afinal, eu pergunto para os irmãos, o que significam estas expressões acima, né? Cruzar o rio Jordão, entrar na terra prometida, perseverar na comunhão, né? O que significam essas expressões? Quais os requisitos para viver essa realidade? O que nós temos que fazer, afinal, para obedecer àquilo que o Espírito Santo está colocando diante de nós? O que significa avançar no rio de Deus? O que significa entrar na terra prometida? Então, vamos partir do texto de Josué, capítulo 1. Se você pode me acompanhar nessa leitura, o livro de Josué, capítulo 1, descreve como Deus falou com Josué depois da morte de Moisés. Capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 9. Eu vou ler esse texto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo quanto meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus.
ou por onde quer que andares. Bendito seja o Senhor. Essa é a palavra que Deus deu a Josué para liderar o povo de Israel, depois de terem saído do Egito, depois de terem passado por 40 anos rodando no deserto. Não era essa a vontade de Deus, mas assim foi. E agora estavam prontos para entrar na terra. Na verdade, já tinham possuído uma parte do país, né? Mas agora iam cruzar o Jordão e entrar naquela faixa de terra mais deleitosa, mais rica, mais preciosa, mais cobiçada. E havia ali pelo menos 10 nações diferentes tomando aquele lugar e fazendo barbaridades. E Deus estava prestes a julgar aquelas nações pelos seus pecados. E no lugar daquelas nações ia colocar o seu povo eleito. Simples assim. Então era uma operação em que, de um lado, Deus ia exercer o juízo sobre aqueles povos. E de outro lado, porque a medida da iniquidade deles já tinha chegado no limite. Por outro lado, Deus iria cumprir as promessas que Ele deu a Abraão, Isaque e Jacó, e depois aos filhos de Jacó, né? Aos patriarcas. Muito bem. Então eu quero abrir aqui para você alguns aspectos que são importantes, que tanto vale para os israelitas, né, nessa jornada de entrar na terra, como vale para nós cristãos no século 21. Então vamos ver o que existe de similaridade entre eles e nós. Por que essa palavra de Deus dada a Josué é tão atual e vale igualmente para nós? É isso que eu quero demonstrar aqui para você e para aqueles que nos acompanham pela rede social. Muito bem. Eu perguntei aqui o que significam essas expressões e quais os requisitos para viver ou entrar nessa realidade. O primeiro deles é fé e obediência. Os israelitas precisavam assumir uma postura de fé e de obediência à palavra de Deus e à direção do seu líder ou dos seus líderes. E exercer fé e obediência a Deus e aos líderes significa depender de Deus e da sua palavra. Significa que quando você crê, você se submete à palavra que você está crendo. E quem se submete à palavra, obedece à palavra. Simples dessa forma. Então, fé e obediência é o primeiro e o principal requisito para seguir ao Senhor. Aliás, desde que você se converte a Jesus. Você se converteu porque você creu nele como Salvador e como Senhor da tua vida. E a partir daí, Jesus passa a conduzir a tua vida através do Espírito Santo no contexto do corpo de Cristo, no contexto da família de Deus. E para qualquer outro trecho, qualquer outro desafio, qualquer outra obra de Deus, ao longo dessa caminhada, que implica a nossa participação, nosso progresso, né, da parte do Senhor, Ele requer de nós fé e obediência, submissão, dependência do Senhor. Então, amados, não me esqueça, viver segundo a carne é viver segundo a nossa própria cabeça, segundo o mundo, segundo a inspiração e o sopro dos espíritos malignos e enganadores. Mas viver seguindo ao Senhor nosso Deus é viver pelo Espírito, é seguir a liderança do Espírito Santo, é seguir o que as Escrituras nos ordenam fazer e viver. Fé no Senhor e na sua palavra. Muito bem, isso é andar no Espírito. O segundo ponto é que todos nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos
e das crises que nos envolvem. Vou falar de forma pessoal. Tire, amado, tire os olhos de você mesmo e das crises que estão na tua vida, ou ao teu redor, ou no contexto do lugar onde você vive. Se você continuar olhando para você mesmo, você só vai ver limitação, falta, impedimentos, enfim. Você não vai ver aquela força e aquela capacidade ampla de encarar qualquer desafio, qualquer terreno, qualquer situação e se dar bem, ser bem-sucedido. Então, não olhe para você. A primeira coisa, olhe para o Senhor. E não olhe para as crises, nem para o tamanho das crises. Quando você olha para as crises, elas te amedrontam, elas te fazem recuar, elas te fazem acomodar num canto em que você não seja tocado por ela, ou seja menos afetado por essa crise, e aí você não tem disposição no coração para se envolver nas coisas do Senhor. Você não tem um coração pronto a aceitar e cumprir o chamado de Deus para a tua vida. Olha a pandemia. Olha a pandemia, veja o que ela tem provocado. Mas e antes da pandemia? Em crises políticas, crises sociais, crises econômicas, crises morais, né? Tantas coisas podem provocar uma crise a nível pessoal, mas eu quero que você pense em termos de família. Não olhe para as crises, por favor. Se você olhar para as crises, você vai ficar amedrontado, acovardado e não vai crer no poder de Jesus, Senhor e Rei da tua vida. Terceiro ponto. O texto que nós lemos diz que Moisés está morto. Deus falou, Moisés está morto. Agora, o negócio é com você, Josué. Para nós, interpretando esse texto, Moisés representa a lei. Moisés representa aquele mediador entre Deus e o povo que tirou o povo do Egito, atravessou o deserto, mas morreu antes de entrar plenamente na terra prometida. Na verdade, Moisés liderou o povo para tomar parte da terra, né? O leste do Jordão, a chamada Transjordânia, né? Essa região onde você tem a Jordânia e outros povos. Ele fez parte disso, mas o restante não, morreu antes. E Deus falou para ele, olha, Moisés trouxe vocês até aqui, com a minha bênção, mas agora ele está morto. Então, vai haver uma mudança de liderança e uma mudança de operação, né? Ele deu a lei, mas agora vocês vão entrar para um outro estágio. Já falamos sobre isso. Então, para nós, Cristo, o mediador entre Deus e os homens, é aquele que cumpriu a lei. Semelhante a Moisés, que deu a lei, Jesus veio e cumpriu toda a lei. A lei que nós não pudemos cumprir. Ele cumpriu inteiramente, a tal ponto, não apenas de fazer o que a lei exigia, viver desta forma, mas ele morreu em nosso lugar para cumprir a lei. Para que em nosso lugar todo pecador fosse justificado. Ele carregou sobre si os nossos pecados, diz Isaías 53. Levou sobre ele as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados ou curados. Portanto, nós fomos libertados, justificados. Então, Moisés
está morto. Jesus também morreu, mas Jesus ressuscitou, diferente de Moisés. Jesus ressuscitou para ser o nosso justificador, Senhor e Messias do povo de Israel e de todos os gentios que creem no seu nome. É verdade que Jesus morreu, mas Deus está no trono. E Deus recebeu Jesus ressurreto e disse para ele: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Jesus hoje reina. Ele já reina. Mas Deus prometeu que todos os inimigos vão ser colocados debaixo dos seus pés. Jesus é o cabeça do corpo. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nós somos o corpo de Jesus, ou fazemos parte do corpo de Jesus, não é? Então Deus está no controle, Deus está no trono, e Ele é capaz de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Portanto, não é hora de nós nos acomodarmos, nem de acovardarmos, e nem de estagnar a nossa vida espiritual, nem a nossa fé. É hora de avançar, é hora de prosseguir em Deus. E ninguém prossegue no Senhor se não crer na palavra e não depositar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Vive e reina, porque Ele mesmo disse aos seus discípulos, e está para nós aqui: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se Ele não reina, por que Ele precisa de toda a autoridade nos céus e na terra? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E de, portanto, fazer discípulos, anunciar o Evangelho, proclamem, cumpram a missão que eu cumpri. Agora eu ordeno vocês cumprirem a mesma missão que eu recebi de meu Pai, e eu passo para vocês. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou a cumprir tudo aquilo que eu vos ordenei. Aleluia! Esse é o maior mandamento, é o mandamento da missão. E eu digo que é o maior mandamento, porque quem não ama Jesus, quem não faz parte de Jesus, não consegue cumprir esse negócio. Não consegue andar nessa missão. Só quem ama de fato, só quem está unido pelo Espírito a Jesus. Muito bem. Quarto ponto que eu quero salientar aqui é que nós fomos também, da mesma maneira que o povo de Israel, fomos libertos do Egito, ou do mundo, né? O Egito representa o mundo, mas nós não fomos libertos do Egito para viver no deserto. Nem o povo de Israel foi liberto para viver no deserto, ou em semideserto, ou em algum oásis. O deserto foi apenas uma passagem que era necessária para poder chegar na terra prometida. O nosso destino também é a terra prometida. Para o povo de Israel, era uma nova casa, um novo lar, não é? Uma terra escolhida. A nossa terra prometida é aquela vida no Espírito. Por isso Jesus disse: eu vou subir e vou enviar a promessa do Pai. Não saiam de Jerusalém. Qual foi a promessa do Pai? O Espírito Santo, o Espírito prometido. Porque o Espírito é que guia os filhos de Deus. O Espírito é aquele que edifica as nossas vidas. O Espírito é aquele que nos conduz, nos ilumina e nos dá força para fazer a vontade do Pai. O Espírito é que nos conduz à maturidade para ser semelhantes a Jesus. O Espírito é aquele que faz a obra de Cristo na terra. O Espírito age no mundo, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito opera em nós
e através de nós, individualmente e como corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então nós saímos do mundo, mas estamos no reino. Não permanecemos, nosso lugar não é no deserto, é no reino, na vida no Espírito. Ninguém permanece no reino sem viver no Espírito. Cada geração, quero salientar isso, cada geração precisa experimentar essa realidade. E depende dos pais para isto. A nova geração, os nossos filhinhos e os nossos filhos, adolescentes, jovens, têm que experimentar o que nós, pais e avós, já temos experimentado em Jesus. Essa vida no Espírito, essa graça de Deus, plenamente. Eles têm que ser ensinados e conduzidos no mesmo caminho, para que ao seu tempo também se rendam ao Senhor e entendam que Jesus é Salvador e Senhor de toda a criação. Então, isso é algo que precisa acontecer com cada geração. E a geração anterior é responsável por ministrar e por passar à geração futura, vindoura, posterior, tudo aquilo que tem recebido da parte do Senhor. Quinto ponto que eu quero salientar para vocês. O que significa entrar na terra? Quero refletir aqui com vocês o que significava para os israelitas entrar na terra prometida. Separei alguns pontos. Primeira coisa, entrar na terra para aquele povo significava estar no lugar escolhido por Deus. Como eu disse, Deus desceu, ouviu o gemido do povo e tirou do Egito, tirou da escravidão, mas não levou eles para morrer no deserto, sem água, sem alimento, sem fartura, sem prosperidade. Levou para o melhor da terra, para uma terra aprazível, não é? Então, aquele lugar é o lugar escolhido por Deus. Não dá para ter dúvida sobre isso, porque depois de quase 1900 e poucos anos depois, quase 1900, Deus moveu céus e terra e colocou o povo de Israel novamente naquele lugar, na Palestina. Estão lá. Tem outros povos ali, mas eles voltaram para lá, a partir de 1948. Glória a Deus por isso. Isso cumpre a palavra de Deus. Então, aquele lugar. Segundo, entrar na terra significava viver plenamente a vida planejada por Deus. Se você ler os textos de Êxodo, Deuteronômio, especialmente, você vai ver que Deus conduziu eles e deu a lei, todos os ensinamentos do Senhor, dizendo, quando você entrar na terra, você vai agir assim, assim, você vai praticar isso assim, assim. Porque no deserto eles já cumpriam a palavra, mas o cumprimento pleno iria acontecer quando eles entrassem no seu lugar, onde eles iam habitar, onde iam viver, onde iam plantar, colher, criar os seus filhos, desenvolver a sua família, uma vida normal como qualquer outra nação, mas adorando ao Senhor. Então, entrar na terra era necessário para que ali eles pudessem viver plenamente a vontade de Deus, ou a vida planejada pelo Senhor. Terceiro ponto, entrar na terra significava dar testemunho de um Deus único, Criador e Redentor das nações e das famílias. Foi ali naquele lugar que Israel começou a dar o testemunho de um Deus. As nações ao redor adoravam vários deuses e faziam sacrifícios a esses deuses, coisas absurdas, até deuses que eles achavam que pediam o sacrifício dos seus próprios filhos, para que eles pudessem ter a bênção desses deuses e serem bem-sucedidos na sua vida, na sua família,
para que as esposas não abortassem e nem ficassem estéreis, mas dessem à luz a filhos. Então, era uma coisa maluca. Diferente de todas as nações, Israel adorava um Deus, o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. E esse testemunho precisava ser dado às nações. Deus queria falar às nações. Deus queria tocar as nações da terra através de uma nação eleita, única, que estava no lugar planejado por Deus, vivia a vida que Deus estabeleceu para eles e desta forma podiam demonstrar ou testemunhar acerca do Deus que eles não conheciam. E por último, entrar na terra para os israelitas significavam anunciar a vinda do Messias como restaurador dos povos. Deus falou com o povo de Israel, anunciou por várias maneiras, várias formas, desde lá dos patriarcas, que ele ia enviar. E eles sabiam que o Messias nasceria a partir do povo de Israel, deles sairia o Messias, que iria liderar o povo de Israel, como cabeça das nações, e iria alcançar todos os povos gentios. Eles tinham que anunciar isso. Agora eu pergunto, o que significa para nós cristãos entrar na terra prometida? Vamos lá. Primeiro, significa estar em Cristo Jesus, estar unidos a Ele, através da nossa confissão e do nosso batismo, e da nossa vivência no Espírito. Significa viver plenamente, significa renunciar à vida segundo a carne para viver no Espírito. Quando a gente se converte, a gente faz uma renúncia. Não quero viver mais no mundo, segundo o mundo, ou não quero viver mais de acordo com o pecado. E Deus nos livra do poder do pecado, para que nós não tenhamos que estar escravizados ao pecado, ou a qualquer paixão da carne, ou a qualquer tentação, e nos vemos arrastados pela cobiça de fazer a vontade da carne, que não glorifica a Deus, que não se submete à palavra de Deus. Então, a gente renuncia o viver segundo a carne, segundo as paixões da carne, segundo a cobiça da carne, para viver segundo o Espírito. Terceiro, entrar na terra prometida para nós significa viver uma vida santificada, frutífera e vitoriosa. Por quê? Porque o contato direto com a palavra de Deus e a vivência com o Espírito Santo, no nosso dia a dia, nos lava, nos purifica, nos santifica. Essa é uma das funções da palavra de Deus e da operação do Espírito, que é santo, do Espírito que é o Espírito da verdade, do Espírito que é o Espírito da graça, que sem o nosso esforço opera em nós a vontade de Deus. Mas a santificação, ela ocorre através da nossa cooperação, porque nós decidimos rejeitar o pecado, rejeitar o que é imundo, rejeitar aquilo que é injusto, rejeitar aquilo que é iníquo, aquilo que não glorifica a Deus, que não promove o bem, nem para nós, nem para o próximo. Então, entrar na terra prometida para nós significa viver uma vida santificada, de frutos no Espírito e de vitória no Senhor. Outro ponto, entrar na terra significa testemunhar de um Deus real, um Deus que é presente e poderoso, que liberta e transforma e que gera um novo destino. É nossa experiência comum que a partir da nossa conversão, todos nós temos essa experiência, nós fomos libertos do pecado, das trevas, os poderes deste mundo,
fomos curados, as nossas enfermidades, e Deus, a partir daí, começa a transformar a nossa vida. Como diz a palavra, transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Né? E Deus nos deu um novo destino. No pecado, segundo a carne, andando segundo este mundo, o nosso destino era a morte, a condenação eterna. Mas quando o Senhor nos alcançou e nos converteu em Cristo Jesus, nosso destino passou agora a ser o reino de Deus. A vida plena em Jesus, a eternidade com o Senhor. Então, entrar na terra prometida significa testemunhar do Deus que liberta, que transforma e que muda destino de pessoas e de famílias. Por que eu estou enfatizando a questão da família? Porque Deus, quando falou com Abraão, disse: e o teu descendente será o abençoador das famílias, ou abençoador das nações. E Paulo, falando isso, a mesma coisa aos Gálatas, diz que quando Deus falou com Abraão, ele não disse, e o teu descendente, falando de muitos, como se fossem muitos, né? Os descendentes de Abraão, o povo de Israel. Paulo diz, não, ele falou, e o teu descendente, não falando de muitos, mas o Cristo, o descendente de Abraão, aquele que viria, o eleito, que sairia, né? Ele seria o abençoador dos povos e das nações, das famílias da terra. Está muito claro no livro de Gênesis. E a Bíblia diz que depois, no milênio, na eternidade, as nações virão, as famílias virão ao Senhor para pedir a sua bênção. E a família que não subir à presença do Senhor para pedir a sua bênção, para celebrar, não receberá a bênção do Senhor. Né? E ficará à míngua, não prosperará. Então, Cristo Jesus é o abençoador dos povos, sim, mas é o abençoador de cada família. E é por isso que Paulo, pregando o evangelho ao carcereiro, disse assim, o carcereiro disse, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu estou perdido aqui. E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Porque a vontade de Deus é que cada família se converta ao Senhor, ao abençoador dos povos e das famílias. E siga o caminho do Senhor. E seguindo o caminho do Senhor, serão abençoados em tudo. Darão frutos, serão benditos, prosperarão, mas não para a sua glória, para a glória de Deus e bênção do seu próximo. Porque a bênção de Deus não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Vamos em frente, que eu preciso terminar isto. E, por último, entrar na terra prometida para os cristãos significa anunciar o reino de Deus e a volta de Jesus até que Ele venha. Aleluia! Até que Ele venha. Mais um ponto, queridos. Aos chamados em Cristo, Deus semeia grandes alvos e propósitos. Toda pessoa que Deus chamou, e todos nós somos chamados por Deus, Ele semeia em nossos corações os seus sonhos, seus alvos, seu propósito, que vem através da sua palavra e da operação do Espírito Santo. E que esses propósitos, esses alvos, vão manifestar o poder e a glória do Senhor. Quer um exemplo, só para lembrar, ou trazer à sua memória aqui alguns exemplos? Abraão. Deus chamou Abraão, prometeu a ele um filho, disse que ia abençoá-lo, tal, a sua posteridade,
Mas ele não tinha filhos, sua esposa era estéril. Ele falou, eu vou te dar um filho. E passou o tempo e o filho não vinha. E a coisa não acontecia. E o que é que Deus fez? Falou, Abraão, você tem dúvidas? Você quer ter a certeza de como eu vou te abençoar? E você vai ser não apenas pai de um filho, mas pai de numeroso povo, numerosas nações. Vem cá, sai da tenda, vem aqui fora, dá uma olhada para o céu. Olhou para o céu, era noite, tinha estrelas que não dava para contar. Falou, me diga, veja se você pode contar o número de estrelas. Não dá, né? Você não consegue, né? E você consegue contar quantos grãos tem de areia na praia do mar? Também não consegue. Pois é, a sua descendência vai ser semelhante às estrelas dos céus e aos grãos de areia da praia do mar. Incontáveis, de tantos. E a Bíblia diz de uma forma muito singela, aí Abraão creu no Senhor. Aleluia. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado, lhe foi creditado por justiça. Oh, glória a Deus. Esse é o audiovisual, esse é o digital de Deus para os seus filhos. Ele sabe como mostrar, ele sabe como colocar as suas promessas, como levar a uma fé vitoriosa e poderosa aqueles que são expostos diante dos seus planos, diante dos seus alvos, diante dos seus propósitos, diante dos seus sonhos como Deus e Pai. Deus queria ter muitos filhos, Deus queria ter uma família de filhos incontáveis, era o sonho de Deus. E Deus revelou isso para Abraão, mas não foi só Abraão não. Quando Deus chamou José, o que ele fez? Deu a ele 2 sonhos, não foi? Quem conhece a palavra sabe, se não vai lá em Gênesis e você vai procurar conhecer a vida de José. Deu 2 sonhos que posteriormente se realizaram. José se tornou o governador do Egito e o salvador de povos. Se não fosse a mão de Deus através de José e a sabedoria de Deus na vida dele, muitos povos teriam morrido de fome. O sonho foi a forma que Deus se manifestou a ele para mostrar dos sonhos de Deus, dos planos dele. Ah, mas tem mais, tem Moisés. Moisés, a palavra Moisés significa salvo das águas. Deus salvou, preservou a vida de Moisés, por quê? Porque ele tinha um plano, ele ia levantar um libertador daquele povo. Por isso aquela criança ali no rio não se afogou, não morreu. Ele foi salvo e preparado para a hora certa. Ah, mas tem mais, tem Davi. Davi, o menor dos filhos de uma família de 8 filhos, salvo engano meu aqui agora, né, de memória, era o menorzinho, o mais desprezado. Mas Deus olhou para os valentes de Israel naquela época, falando, aonde eu vou encontrar um rei segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade, que vai cumprir o meu propósito para com o meu povo eleito, que vai conduzir esse povo para a vitória, para o progresso, para a prosperidade, para a vida que eu planejei para esse povo. E Deus olhou e procurou, não fez enquete, não fez pesquisa, olhou corações e mandou o profeta, falou, vai lá na casa de Jessé, que lá tem um rei preparado para mim. E até o profeta se equivocou, né? Olhou lá um irmão de Davi, forte, atlético, alto, bom semblante. E Samuel falou, certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Vou até preparar aqui o chifre de azeite para quando o Senhor falar, eu já vou derramar na cabeça dele. E Deus falou, Samuel, não é esse não.
Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Esquece, não é esse que eu elegi, não. Percebe? Deus chamou Davi e colocou no coração de Davi os seus sonhos, sonhos de Deus. Ah, mas tem mais. Tem uma lista infindável, mas eu não tenho tempo para toda essa lista. Só vou relembrar para você de Maria. O anjo chegou e falou: bendita do Senhor, agraciada do Senhor. Opa, ela se espantou, né? E o anjo falou: Maria, Deus te escolheu para ser a mãe do Salvador. Aleluia. Mas eu vou casar agora, vou ter filhos, vou ter uma família. Sim, você vai ter a sua família, vai ser abençoada. Mas antes de você ter a sua família, você é uma escolhida de Deus. Deus quer usar a sua vida como um receptáculo, como um vaso santificado, puro, para que Ele possa trazer o Salvador, o Messias a Israel. E quando o anjo contou para ela o desejo, o sonho, o propósito de Deus, o que ela fez? Você está louco? Eu vou fazer isso? O que o José vai pensar de mim? Como vai ser? Não ficaram discutindo horas lá, negociando como vai ser, faço isso, não, aquilo e tal. A Bíblia diz que não teve negociação. A Bíblia diz que a Maria se curvou perante o Senhor e diz: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Aleluia! Os sonhos daquela jovem mulher israelita não foram abortados. Sonhos de casar, ter filhos, construir uma família, ensinar os seus filhos a seguir o caminho do Senhor, como ela e o seu futuro marido já seguiam, não foram abortados. Pelo contrário, Deus exaltou. Leia lá o cântico de Maria, lá no texto lá de Lucas. Veja o que ela fala. Deus não falou para ela: Maria, eu tenho um plano, eu tenho um propósito maior, você vai dar à luz, você vai ser a mãe do Salvador. Só que é o seguinte, vai te custar os outros, você não vai ter mais filho, você vai ficar imaculada. Não tem isso. E Ana, uma mulher escolhida para trazer o último juiz, um profeta, um sacerdote de Deus, Samuel. Mas Ana fez um acordo com Deus. Falou: se o Senhor, Ana era estéril, ela queria ter uma família. Percebe? Ela falou: olha, Senhor, se o Senhor me der a graça de ser mãe e ter um filho, eu estou realizada. Porque eu não posso ter filhos. E o Senhor é Deus de Israel, Deus de milagres. E eu prometo que no tempo certo, quando ele for desmamado, eu vou devolver ao Senhor. Ela já estava contente. Percebe? E Deus falou: eu topo. Gostei da sua proposta. Vamos lá. E ela fez, ela cumpriu a parte dela. Deus cumpriu a parte dele. E depois a Bíblia diz que ela teve vários filhos. Não arrisco dizer quantos agora, porque não lembro de cabeça. Vários. Uma família numerosa. Por que eu estou enfatizando isso? Estou gastando um pouco mais de tempo. Porque Deus está nos chamando a viver uma vida no Espírito, requer renúncia da carne. Deus vai tocar a sua vida, vai falar com você, e vai talvez pedir coisas que você vai ficar em dúvida. Mas para cada coisa que você renuncia a si mesmo e aceita a vontade de Deus, Deus te abençoa de forma multiplicada. Deus não é tirano. Deus não é aquele que tira e que te deixa infeliz para fazer a vontade dEle. Deus é aquele que te propõe a vida, propõe os sonhos, os alvos, os propósitos dEle sobre você. Você
aceita, se une à vontade dEle, glorifica o Senhor, e Ele te abençoa de maneira multiplicada, para que em tudo aquilo que você fizer, planejar aqui na terra, você será fartamente abençoado. Deus não é Deus que tira, Deus é Deus que nem soma, Deus que multiplica. Aleluia. Mas por falta de conhecer esse Deus, muitas vezes as pessoas recuam, elas não querem, elas têm medo que Deus vai tirar a vida dela, Deus vai deixá-la infeliz para fazer a vontade dEle. Olha para a Bíblia e veja se você encontra isso. Não vai encontrar. Não tenha medo de seguir ao Senhor, não tenha medo de seguir o caminho de Deus, não tenha medo de seguir em frente naquilo que o Espírito Santo está te conduzindo. Eu estou falando para pais e estou falando para filhos, é muito importante, estou falando para a família de Deus. Entrar na terra significa conquistar cidades fortificadas, vencer inimigos poderosos que impedem os povos de receber o Evangelho de Cristo. Deus também nos chama para batalhas. E nós não temos que ficar contando os inimigos que temos, nem o tamanho e a força deles. Nós temos que olhar para o Senhor. Nas batalhas que Deus nos chama, é para romper as cadeias, romper os impedimentos que os povos têm, que as famílias têm, e que impedem de ouvir e de receber o Evangelho, e de serem abençoadas da mesma forma como nós temos sido abençoados pelo Senhor. Não tenha medo, não. Não tenha medo. O Senhor é o nosso Rei. Ele nos equipa, Ele nos dá tudo o que precisamos para fazer a vontade dEle. Se você tem dúvida, leia o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vou deixar para você procurar depois. Estou terminando. O último ponto que eu quero compartilhar aqui é que o tempo de agir é agora. O tempo de agir chegou, não é? E o que significa agir? Agir significa buscar intensamente o Senhor para aprender a depender dEle. Agir significa consagrar sua vida ao Senhor para ser usado por Ele ou usada por Ele. Agir significa servir ao Senhor de todo o coração, abençoando o próprio corpo de Cristo e alcançando os que estão sem Jesus. Agir significa isso, buscar ao Senhor, consagrar ao Senhor, servir de todo o coração, no corpo e através do corpo. Para concluir, eu quero voltar aqui ao princípio do meu tema, né? Tempo oportuno de Deus chegou. Eu quero esclarecer um pouco sobre isso. Tempo oportuno, ou o tempo da oportunidade, ou o tempo aceitável, tempo propício é a mesma coisa. Significa ou constitui um período onde a graça de Deus opera fortemente para todo aquele que busca e reconhece a bondade de Deus em operar aquilo que favorece a vontade do Senhor e que é agradável aos seus olhos. Então, tempo oportuno, ou tempo favorável, é um período que Deus abre sobre a sua igreja, sobre cada família e cada vida, para que Ele possa absorver a vontade de Deus, ser fortalecido, equipado e se encher de fervor, de coragem, de ânimo, para seguir em frente fazendo a vontade do Senhor, para responder positivo ao chamado de Deus, para cumprir o sonho de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Deus abre um tempo favorável. Aleluia. E eu quero ler aqui 2 textos que ilustram isso. Primeiro está em 2 Coríntios 6, 2, que diz assim: porque Ele diz, falando do Senhor, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação.
eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Deus fez isso conosco. Talvez você não tenha clareza, não tenha muita consciência, mas quando Deus os alcançou, cada um de nós, e nós aceitamos a Cristo, nos convertemos ao Senhor, aquele tempo, aquela oportunidade, era um tempo propício, em que nós pudemos ouvir, ser tocados no nosso coração pela palavra, e compreender a vontade de Deus, que Ele estava nos propondo deixar o caminho da morte e entrar no caminho da vida por meio de Jesus, perdoando os nossos pecados e nos reconciliando com Ele. Esse foi um tempo oportuno, propício. E ele se repete em muitas situações da nossa vida. Lucas 19:44, tem um testemunho aqui muito importante, onde o Lucas registra uma passagem em que Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, né? Dias antes dele ser crucificado, entrou. Nós até falamos, né, a respeito de Hosana, né, cantamos. Jesus entrou montado no jumentinho, né? Colocaram ali os ramos, né? Falou: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Recepcionaram ele como rei. Achavam que ele ia entrar e ia proclamar o reino ali de Israel, ia dar uma virada geral. Mas naquela passagem, por ali, ele olha para Jerusalém e diz: e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Oportunidade da tua visitação. Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, né? Pouco antes da sua morte, e ele estava olhando aquela cidade, aquele povo, e dizendo: infelizmente vocês não reconheceram o amor de Deus ao enviar ele como Messias, como Salvador, não aceitando a sua palavra, não aceitando os seus ensinos. E esse era o tempo da oportunidade, era a oportunidade da visitação de Deus. Mas como João diz no primeiro capítulo do Evangelho: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nem todos rejeitaram, não é? Mas Deus estava dando uma oportunidade de ouro para o povo e a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, né, a cidade, para reconhecer em Jesus o Messias enviado. E eles perderam. Jesus está dizendo: vocês não reconheceram a oportunidade da tua visitação, o tempo especial que Deus preparou para aquele povo. E eles rejeitaram Jesus. Por isso Pedro diz no seu discurso em Atos 2, né, ele diz: olha, vocês crucificaram, mataram o Messias. Olha, eu sei que vocês fizeram isso por engano, vocês não reconheceram ele. Mas mesmo agora, se vocês se arrependerem e se converterem, vocês vão ter os seus pecados perdoados e vão receber o Espírito prometido. 3.000 naquele dia levantaram a mão, receberam o Senhor e foram batizados. Aleluia, glória a Deus. Então, eu estou usando esses textos para ilustrar o que significa o tempo oportuno. É aquele tempo que Deus abre, em que Ele vai fazer a vontade dEle plenamente. Não tem conversa, não tem impedimento, não tem bloqueio, não tem desculpa. Se você responder positivamente à palavra, Ele vai cumprir. Ele move céus e terra se precisar, mas vai fazer a vontade. E eu estou dizendo para vocês aqui, queridos, é tempo de agir agora. É tempo oportuno de Deus para entrar mais plenamente na vida do Espírito.
Quero salientar para aqueles que estão aqui desde o princípio, que Deus começou esta obra começou esta igreja, gerando uma obra nova. Os que estão aqui desde o princípio digam, foi uma obra nova. Deus gerou uma obra nova no meio da igreja histórica, no meio das igrejas tradicionais desse país, há mais de 50 anos. Foi uma obra nova. E tudo aquilo que Ele fez para esse povo, e vocês são testemunhas desse princípio, era novo. Vocês não conheciam o que era batismo com o Espírito Santo, muito menos o que era dons espirituais. Vocês não sabiam o que era adorar em espírito. Vocês não sabiam o que era ter um culto espiritual de fato. É uma obra nova. E eu estou dizendo aqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda a clareza e consciência que Deus pode me dar. O Senhor está abrindo um tempo novo para intensificar, para renovar essa obra e nos levar mais adiante, nos levar num terreno onde nós não pusemos o pé, nos levar para uma profundidade do Espírito que nós ainda não temos alcançado. Vivenciar uma vida plena no Espírito que nós ainda não temos experimentado e mantido para nós. E os nossos filhos e filhinhos precisam desse testemunho. Precisam receber esta graça. Aleluia. Glória a Deus. Eu já avancei, então eu quero terminar aqui agora. Aleluia. Mas não quero que os irmãos deixem de ministrar o cântico. Paulo, pode preparar aí. Gostaria de orar. Mas vou orar depois e que os irmãos louvarem ao Senhor com este cântico. Quero, vocês, enquanto nós cantamos, pense um pouco na palavra do Senhor, pense naquilo que Deus está colocando diante do seu coração. Aleluia. Vamos ficar em pé para esse louvor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Se você está em família aí, fique junto da sua família. Quantos querem aceitar o tempo oportuno de Deus para a sua vida e para esta igreja local? Quantos querem avançar no rio do Espírito? Quantos querem entrar numa vida plena do Espírito Santo? Quantos querem experimentar que os sonhos, os alvos, os propósitos de Deus se cumpram na sua vida? Quantos querem oferecer o seu coração para o Senhor nesta manhã, dizendo: Senhor, Tu tens um sonho para mim? Eis-me aqui, cumpra-se na minha vida. Tu tens um propósito, tens um alvo? Eis-me aqui, cumpra-se na minha vida. Eu quero entrar, eu quero avançar, eu quero experimentar a vida plena no Espírito. Eu não quero viver na carne, nem viver a vida segundo o mundo, muito menos ser joguete de Satanás nesse mundo. Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito. Eu quero servir ao grande Rei, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Quem faz a decisão é você. Faça por você e pela sua família. Jesus é o abençoador das famílias. Pai, em nome de Jesus, temos colocado a Tua palavra, proclamado aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ministra, Senhor, a Tua palavra. Continua a tratar com cada um e com cada família pelo Teu Santo Espírito. Enche-nos do Teu Espírito. Dá-nos um entendimento claro da Tua vontade. E opera aquilo que é do Teu agrado em cada vida, em cada família e em toda esta congregação. E da mesma forma, Senhor, na Tua cidade, né? Na Tua igreja nesta cidade, nesta região. Toca, Senhor, e avança, faz soar as Tuas trombetas na Tua igreja espalhada por esta nação do Brasil. Traz de fato um tempo novo, abre os Teus céus e leva-nos, Senhor, neste caminho do rio do Espírito. Leva-nos a entrar, Senhor, na plenitude da vida do Espírito, alcançar as bênçãos do Senhor, estarmos no lugar que o Senhor determinou e sermos tudo aquilo que é da Tua vontade, tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos, assim o seja. Que possamos manifestar neste mundo o poder e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Evangelho, no poder do Espírito Santo, aleluia, para a glória do Senhor. E que o Senhor possa usar as nossas vidas, e esta igreja, e a Tua igreja nesta nação, Senhor, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, Jesus Cristo é o Senhor desta nação, Jesus Cristo é o Senhor da cidade de São Caetano do Sul, Jesus Cristo é o Senhor desta região do ABCD, aleluia, e que o Teu Evangelho possa penetrar em cada lar, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.